36. Ikilei Player of the Academy capítulo 87, Início do Inverno, 2, Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site Wahhan. Parece que você vai ter que voltar primeiro. O encontro com o espiritualista terminou mais cedo do que o previsto. O espiritualista colocou os talismãs preparados nas correntes e pronto. Graças a Han, não havia mais necessidade de colocar tantos talismãs estabilizadores. Em primeiro lugar, o fator mais crucial da restrição foram as correntes da nova fé, as correntes de Zeon, que foram forçadas pela oração da Santa Conferência. Sim. Quer que eu te deixe aí? 1. A Wahhan normal teria respondido a Josephine que ela voltaria sozinha, mas por algum motivo, hoje, ela queria voltar para o dormitório o mais rápido possível. Se voltarmos agora, talvez possamos almoçar com Opa. Han apressou, mas isso não tinha nada a ver com a decisão em si, pelo menos era o que o acreditava. Jing. Em frente ao dormitório, Wahhan saltou do feitiço dimensional de Josephine. Tchau. Eu devo estar de volta antes do jantar. As dimensões se abriram novamente quando Josephine desapareceu na fissura. Vamos. Vamos. Mesmo sem ser perseguida por nada, Wahhan caminhava a uma velocidade 1,3 vezes maior que sua velocidade normal. Ao abrir a porta da frente, ela foi recebida por uma fragrância saborosa que emanava do quintal. Batatas. Vamos. Ela caminhou pela grama até o quintal, que já não tinha mais folhas. Parecia que Corinne e Maria tinham terminado de limpar o quintal. Depois de chegar ao quintal sem passar pelo prédio, Wahhan encontrou um cachorro grande cozinhando batatas em uma fogueira de folhas secas. Ao vê-la, Dogo deu um latido curto. Em pouco tempo, Wahhan estendeu a mão o suficiente para ver o que estava acontecendo dentro do solário. Através do vidro, ela viu as silhuetas das duas pessoas conhecidas. Corinne Lorca e Maria do Narev. Elas estavam se abraçando fortemente. Wahhan observava tudo aquilo do quintal, sem entender nada. Seus peitos estavam alinhados e tão próximos que conseguiam ouvir os batimentos cardíacos um do outro. Enterrando o rosto no pescoço dele, a garota de cabelos cor de água ofegava enquanto ansiava pelo pescoço do rapaz. Enquanto isso, o rapaz batia repetidamente em seu ombro e lhe dava um abraço apertado. Quão especial e única foi essa ação! Quanto vínculo e conexão eles tiveram que construir para fazer tal coisa sem hesitar. Ela está apenas bebendo o sangue dele. Não é nada de estranho. Wahhan já sabia que Maria do Narev precisava beber sangue devido às características de sua raça. O ato de beber o sangue fresco de um humano estava ligado ao seu fortalecimento, e Wahhan também conseguia entender por que ela pegaria emprestado o sangue daquele garoto, considerando sua excelência em regeneração. Mas compreensão era diferente de aceitação. Apesar da necessidade da ação em si, ela considerou muito injusta, mas não tinha ideia do motivo. Com ar distraído, Wahhan observava os dois. Ela não conseguia tirar os olhos da garota que se entregava ao rapaz bem perto. Ele não disse que buscariam soluções juntos. Ele não disse que ajudaria e ficaria com ela. Uma miríade de emoções brotou dentro dela. Mas ela sabia. Sabia que não era a única a receber a boa vontade daquele garoto que gostava de se meter na vida dos outros. Aquela garota vampira foi uma das outras beneficiárias. Ela achava que já sabia, mas seu coração ainda doía. Será que ela era arrogante demais, achando-se especial? Em primeiro lugar, por que seu coração doía só de olhar para os dois? Ela não conseguia entender. Incapaz de encontrar respostas para todas as perguntas em sua mente, Wahhan simplesmente os observava como uma vela em uma nevasca. E, os olhos deles se encontraram. Os olhos astutos e avermelhados da garota vampira se voltaram para ela. Mari já havia notado sua presença. Seus olhos vermelhos demonstravam que ela já era diferente dela. Lambendo o sangue restante dos lábios, ela então lambeu o lado do pescoço dele que ainda estava pingando sangue. Os dois pares de olhos vermelhos olharam profundamente um para o outro. Seus olhares penetrantes e estreitos claramente não eram os de uma pessoa olhando para um superior ou um inferior. Quando se trata de inteligência, as pessoas podem associá-los a um grupo de elites bem educadas, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Neste mundo, a única fonte de comunicação à distância era o feitiço de comunicação entre magos inestimáveis. Então a maioria das notícias tinha que ser compartilhada pelas mãos e pés das pessoas. Os principais coletores dessas informações não eram agentes de elite, mas sim recepcionistas e bartenders.
Mesmo pessoas determinadas tendiam a baixar a guarda perto de recepcionistas quando estavam bêbadas. Irmã. Uma caneta tinteiro interrompeu seu ritmo. O que é? Quem perguntou isso foi uma senhora que parecia inteligente demais para trabalhar num bar. René Claire olhou para a garçonete que invadiu seu escritório. Temos um sujeito fácil de lidar. Ele é rico. Falta de dinheiro era um termo que usavam para se referir a pessoas com muito dinheiro que gastavam uma boa quantia em jogos de azar. Por natureza, os bares costumavam ter todo tipo de coisa, então bordéis e casas de jogo não eram nada fora do lugar. No entanto, os bares nas ruas secundárias às vezes ficavam longe do alcance das medidas legais, de modo que nobres e comerciantes abastados geralmente se limitavam a seus próprios territórios. Em outras palavras, o único grupo de ingênuos que gastaria descaradamente muito dinheiro em um bar de rua secundária em vez de um bar para aristocratas seria um guardião. Ele parecia um cavaleiro. Isso vai ser irritante. Não o faça perder muito dinheiro. Os cavaleiros eram literalmente super-humanos. Um único soco deles podia explodir cabeças humanas. Se ele decidisse fazer um ataque de fúria depois de perder dinheiro, os rufiões clandestinos não conseguiriam fazer nada contra ele. Hã? O que é? Já comemos uma bolsa de moedas de ouro. Certo. Nesse ritmo, eles só podiam torcer para que o sujeito fosse alguém com uma personalidade gentil. Kwang. Kajik, tire seu chefe daqui agora mesmo. Caramba. Parecia que ela não estava com sorte hoje. Suspirando, René saiu do escritório. Traga os irmãos, Ren e Ron, só por precaução. Ela estava ensinando um irmão de homens fera-lobos para uma missão de longo prazo que assumiu recentemente. Disseram-lhe para ensiná-los a se infiltrar e coletar informações, mas mesmo assim ela os chamou, achando que até ali não haveria problema. René foi até o subterrâneo do antro de jogos ilegais e encontrou o cavaleiro que estava causando estragos por lá. Quem você pensa que eu sou, hein? Você me conhece? Escuta. Eu sou amigo do seu chefe, você sabe disso. Senhor. Primeiro, por favor, solte seu. Ele realmente era um cavaleiro com quem René estava muito familiarizada. O garoto de aparência selvagem estava com o cabelo preso num rabo de cavalo. À primeira vista, parecia tão maduro que ninguém parecia ter lhe pedido um documento de identidade. O que ele está fazendo aqui? Corin Locke, um aluno da academia, ficou furioso ao agarrar o pulso do croupier profissional que René colocou no cassino como um cliente falso. Leve-o até meu escritório. Mana? E se ele me der um soco até a morte? Tudo bem, então vá. Diga a ele que estou ligando. Depois de um tempo. Senhorita Ri. Você está se saindo muito bem, não é? Aqui não é lugar para menores de idade, chefe. René Claire, ela era uma das executivas, apesar de ser de baixa patente, da guilda de inteligência que agora subia na hierarquia, chegando ao meio da lista de executivos. A única pessoa que ela deveria chamar de chefe era o mestre da guilda de inteligência, mas Corin Lorque nem sequer era executivo nem funcionário da guilda de inteligência. Ele não passava de um cavaleiro nomeado que estava indo bem na academia Mercave e ainda assim René o chamava de chefe. Ouvi dizer que você abriu um negócio, então vim dar uma olhada. Como foram as coisas que te contei? Bem decentes, não é? Sim. Coisas como o passatempo secreto de travesti do Conde Maniosica do Oeste, a fraude de afiação de equipamentos do famoso mestre artesão, Kiri, a Joaninha. Eram bem legais. Corin Locke, após contatá-la por volta de agosto, fez-lhe uma oferta. A proposta era fornecer informações valiosas que a levariam ao topo da guilda de inteligência em troca de trabalhar sob seu comando por 3 anos. Comprar informação com informação. Era um conceito estranho, mas havia algo mais que intrigava René. Cada notícia compartilhada por Corin Lorque era tão inestimável que seria classificada como grau 1 ou grau 2. Com tantas delas em seu currículo, ele teria conseguido fechar um acordo com os executivos mais graduados da guilda de inteligência desde o início. Então, ela não conseguia entender por que ele tentaria levar alguém como ela ao topo em primeiro lugar. Quanta autoridade você tem como executivo de nível médio? Posso acessar praticamente todas as informações relacionadas a esta cidade. Por exemplo, como o artesão de ursinhos de pelúcia que Josepine Clare está patrocinando em segredo. Eu já sei disso. Aliás, essa é uma informação semi-nível 1. Estava relacionado à privacidade de uma maga de grau semi-único, a bruxa dimensional, que até aparecia em livros didáticos. René não fazia ideia de como ele sabia disso.
Isso aumentará sua contribuição. De acordo com o seu padrão, seria pelo menos grau 1, e pode até ser uma informação de grau semiúnico. Você está falando sério? Edna, funcionária pública de grau 4 do Tribunal Real. Seu sobrenome é Ilza. Apenas um oficial normal, não? E se essa oficial fosse a Rainha SM com dezenas de oficiais superiores e até nobres sob seu comando? O silêncio se prolongou por um longo tempo. Era fácil encontrar informações relacionadas a orientações sexuais inexplicavelmente estranhas de nobres, mas isso era algo totalmente diferente. Um dominante que chicoteia nobres e altos funcionários públicos. Este foi um escândalo espantoso que teve todo tipo de uso possível, dependendo da abordagem. Se isso fosse verdade, significava que haveria todo tipo de maneira de ameaçar aqueles superiores. Se isso for verdade. Claro que é verdade. Eu mesmo já passei por isso. O que? Ela parecia uma leoparda. Até eu quase fui comida. Sério, que tipo de pessoa você é, chefe? Se você consegue descobrir coisas assim, precisa mesmo de mim? Eu só sei algumas coisas. Por enquanto, Rene agravou aquela notícia chocante em sua mente. Algo tão grande seria melhor monopolizado. Em vez de reportá-lo aos executivos superiores, ela iria engolir e digerir sozinha. Você deveria reportar isso oficialmente aos seus superiores, disse Corin. Por quê? Seria mais benéfico engolir isso sozinho. Não. Você deveria apenas ter suas contribuições reconhecidas por denunciar isso. Outra pessoa pode usar isso para si mesma. É uma pena. E por quê? Ela é literalmente uma rainha que pode chicotear os orgulhosos oficiais e nobres. Se você os abordar pela direção errada, será destruído por eles. Ele compartilhou uma previsão assustadora, de que havia uma grande chance de a guilda de inteligência ser quase destruída devido à ganância deles. Entendo. Se algo assim acontecer, a maioria dos altos executivos será eliminada e você tomará o lugar deles. Que chefe maluco. Então, o que você está tentando descobrir depois de me tornar o executivo mais alto? É algo que você nem consegue acessar agora. Só faço o que eu mandar por enquanto. Certo. Além disso, recebi o formulário oficial de inscrição dos guardiões. Eu te disse para criar um grupo mercante falso, certo? Oficialmente, você será o responsável por fornecer munição aos nossos guardiões. Mas eles não vão desconfiar da nossa conexão. É exatamente por isso que estamos fazendo isso. Estou dizendo a eles que você está oficialmente sob minha proteção. Sinceramente, não teria sido suficiente só comigo, mas... Maria do Narev, a filha mais velha do Império da Batata do Sul. Não há nenhum idiota no mundo que tocaria em um dos membros de sua guilda de guardiões. Droga. Porque eu era o único que não sabia. É por isso que confiar em apenas uma fonte de informação é terrível. O chefe dela lamentou sozinho. Não tinha como ele não saber que Maria do Naref era parente do Dunaref do Império da Batata, então devia ser algo que ela desconhecia. O que você quer dizer? Nada. Meu próximo pedido é sobre o leste. Depois de um tempo, Corin se levantou para sair do escritório. René organizou todas as informações que ele compartilhou com ela e seguiu fielmente suas ordens. Ah, certo. E agora? Você precisa treinar seus croupiers de novo. Eles eram muito óbvios com seus movimentos. Apenas vá. E você pode usar o dinheiro que recebeu de mim para os reparos. Tarde da noite, Josepine trocou de uma roupa para dormir. Desfazendo o cabelo, vestiu uma lingerie confortável e tirou a maquiagem na penteadeira. Foi quando ela estava prestes a terminar seu dia de folga. Toc toc. Alguém bateu à porta do seu quarto. Ao ouvir o som forte da batida, ela pensou que pudesse ser Corin Locke, mas logo se lembrou de que ele havia solicitado uma estadia naquela noite e estava fora da academia. A Luna Mare. Sou eu? Fui uma convidada muito inesperada, pois essa menina nunca tinha visitado seu quarto naquele ano. Por favor, entre. Considerando que ambas eram mulheres, Josepine não sentiu necessidade de esconder a pele nua e a deixou entrar. Até mesmo uma rigorosa diretora de dormitório como ela era muito mais relaxada à noite. Rangido. Warren entrou no quarto a passos largos depois de abrir a porta. Ela usava um pijama fofo, bem diferente de suas roupas normais de freira. Eu não esperava que você viesse aqui tão tarde. O Han pediu alguma coisa para você? Não. Seria então baseado na própria intenção de Ua. Josepine estava se perdendo cada vez mais com o tempo. Então o que te traz aqui? O Han não respondeu por um longo tempo.
Ela ficou em silêncio como sempre, mas o que parecia estranho era que sua boca não parava de abrir e fechar enquanto seus olhos reviravam e olhavam para o outro lado da sala. Josepine era professora há muito tempo e, portanto, tinha muita intuição e experiência. Quando os alunos vinham discutir e consultar sobre temas complexos, eles tendiam a ter dificuldade para abrir a boca, mesmo depois de terem tido a coragem de visitá-la. Embora fosse muito comum que os outros alunos fizessem isso, foi surpreendente que o Erran também o fizesse. Mas, apesar da surpresa, Josepine agiu como a professora madura que era para facilitar o início da sua história. Caminhando suavemente sobre o tapete com os pés descalços, Josepine sentou-se na beira da cama e bateu no colchão ao seu lado. Entendendo o sinal, o Erran caminhou cuidadosamente até ela e sentou-se ao seu lado. Você está aqui para uma consulta. Não se preocupe e desabafe. Isto é sobre o meu amigo. Josepine não foi fria o suficiente para pará-la e dizer, mas você não tem amigos. Certo. E o que seu amigo disse? Aparentemente, ficar com alguém faz com que o coração dela fique leve. É mesmo. A heroína de sangue de aço, a professora sênior Josepine Clara, manteve sua cara de pôquer que não se desfez nem mesmo durante a caça às bruxas e se concentrou em sua história. 1. É tão leve como se estivessem viajando nas nuvens. Abraçá-lo faz o coração deles bater mais rápido e, às vezes, o coração dela dói e parece que ela está em um atoleiro. Eu vejo. Foi uma consulta muito séria. Bem, obviamente seria séria, considerando que o Erran era quem estava consultando, mas, de qualquer forma, foi tão inesperado que Josepine não conseguiu nem encontrar as palavras certas para retribuir. A imagem de Erran em sua mente ainda era de um semi-humano de grau único, uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Mas aqui, olhando para a garota que finalmente conheceu seu primeiro amor, Josepine percebeu que até mesmo Erran era apenas uma jovem garota. Não tem o direito de ser educador. Josepine percebeu que ainda era muito deficiente para ser uma educadora de verdade. Removendo o preconceito de sua mente e se acalmando, ela deu um tapinha nos ombros de Erran com um sorriso caloroso no rosto. Entendo. Erran, você. Quer dizer, sua amiga está tão preocupada, né? Então, ela não sabe o que fazer com essa pessoa. Estou certo? 1. Ela estava procurando conselhos sobre namoro. Um pedido de ajuda feito com muito esforço por uma garota que finalmente encontrou seu primeiro amor. Para melhor decorar a primeira página da juventude da menina, Josefina utilizou 100% do conhecimento que acumulou ao longo de seus mais de 100 anos. A pessoa. Bem, provavelmente é Corinne Locke. Aquele garoto que empunhava uma lança e era misteriosamente popular entre as garotas era o único com quem o Erran tinha alguma interação. Apesar de ser um aluno maduro e diligente, aquele calouro era um jogador nato, e houve até um relato de uma aluna do segundo ano de que ele poderia ser um interesseiro e um golpista. Claro, até Josepine reconhecia sua moral e personalidade ética, mas o garoto com aparência de lobo provavelmente tinha muita experiência com garotas, e para uma garota novata como o Erran, ele seria um osso muito duro de roer. E aquela pessoa que seu amigo gosta? Eu não disse que ela gosta dele. De qualquer forma, essa pessoa provavelmente tem muitas garotas ao redor dela, certo? Erran relembrou através de suas memórias. Mesmo depois de deixar de lado a cena chocante que presenciou durante o dia, ela se lembrava de que ele tinha muitas conhecidas mulheres em todos os lugares, independentemente da aula que estivessem ouvindo. Enquanto cozinhava, ele conversava despreocupadamente com as garotas e dava uma mordida no resultado. Na cidade, ele era recebido amavelmente por moças jovens e maduras. Ela não conseguia se lembrar dele. Passando o tempo sem nenhuma garota ao lado. Acenar. Como esperado. Embora Josepine já estivesse um pouco à espera, parecia que Corinne Locke era mesmo um jogador. Josepine lamentou o fato de estar enviando um gatinho peludo para um lobo, mas se concentrou na tarefa em questão. Isso é importante, Erran. As oportunidades não aparecem com tanta frequência. Homens com muitas mulheres por perto não costumam abordar as garotas, porque elas vêm até eles sem que eles precisem fazer nada. Cerca de 100 anos atrás, a jovem bruxa que aspirava à juventude leu o popular romance 101 Maneiras de Capturar Aquele Homem, que era o livro didático preferido das meninas naquela época. Você deve ser ousado, audacioso e impetuoso. Caso contrário, não conseguirá alcançar o amor. Livre-se de todos os obstáculos e siga em frente.
O que foi lamentável para as duas jovens em sua juventude foi que aquelas a quem elas pediam conselhos eram um cachorro libertino que brincava com as cadelas da cidade e uma bruxa de 117 anos que não tinha experiência alguma, exceto pelo livro que ela leu 100 anos atrás. Tanto Ua quanto Han eram garotas com pouquíssima experiência, então acreditavam em tudo que lhes diziam, mesmo que fosse baseado em um romance muito questionável. Você ouviu direito? Romance é ser direto. Direto. Romance. Ua inclinou a cabeça e perguntou do que ela estava falando. Han bateu no peito de frustração, mas tudo o que recebeu em troca foi Ua perguntando se seu peito estava doendo tanto quanto o dela. Olha, olha. Leia 101 maneiras de capturar aquele homem, que pegamos emprestado da professora Josepine. Ponto captura. Não é como se ela quisesse dar um soco ou uma pancada nele. Além disso, ela nem precisava de mais de 100 maneiras de vencê-lo. Posso simplesmente ir lá e derrubá-lo. Sou mais forte que o Corin. Empurrá-lo para baixo. O que está errado? HMM. Essa também pode não ser uma má opção. Vire a página 117. Depois de ouvir isso de Han, Ua virou as páginas de 101 maneiras de capturar aquele homem que eles pegaram emprestado de Josepine para o tópico 33. Se for preciso, seja coercitivo. Empurre-o para a cama. Esse foi o texto escrito sob o título do tópico. Mas não podemos ter pressa com isso. Por quê? O objetivo deles não era capturar o castelo chamado Corin. Tudo o que ela precisava fazer era empurrá-lo para baixo com força. Então qual era o problema? Durante a tarefa em grupo, ela já o havia empurrado na cama uma vez. Suas lembranças da época eram nebulosas, mas ela se lembrava de Corin acariciando seus cabelos com alegria. Olha, olha. A protagonista feminina está dizendo que é o último recurso. Último recurso. Então vamos deixar isso para o final. Deixarei isso com você quando chegar a hora. Ok, depois de ler o livro, Han disse, levantando seus óculos inexistentes. Para capturar um castelo, primeiro precisamos atacar as muralhas. E a irmã Mara é a guardiã. Guardião. Para capturar um castelo, eles tinham que derrotar o guardião do portão. E o guardião era Maria do Naref. Devo dar um soco nela? Opa vai odiar se você fizer isso. Então o que fazemos? Deixe comigo. Eu cuido dela. O momento decisivo não estava tão distante. Irmã. Você não gosta de mim, né? Esse foi o início da Primeira Guerra. Ickley Player of the Academy capítulo 88, Início do Inverno. 3. Mercarva tinha 2 exames, o intermediário e o de fim de ano. As pessoas poderiam dizer que 2 exames por ano era um calendário bastante flexível, mas isso acontecia porque os alunos de uma academia de guardiões costumavam fazer muitos trabalhos práticos ao ar livre. Os resultados dos exames não importavam muito para as promoções de notas de um guardião, então a maioria dos alunos que se importavam em estudar eram aqueles do departamento de magia que queriam fazer outras coisas além de lutar. Finalmente vai ser feriado de novo. Mas antes disso tem a prova final. Talvez vocês devessem estudar. Não. Os testes existem para avaliar sua capacidade média, não sua capacidade de procrastinação. Lark e Jaiger eram os mesmos de sempre. Bem, considerando que Jaiger era um cavaleiro de grau 3 com grande probabilidade de alcançar o grau 2 ao se formar, ele provavelmente não se importava muito com notas em testes. Você não tirou quase a nota máxima no seu exame intermediário, tirando o teste prático? Perguntei. Nem me lembre da senhorita Alunia. Por outro lado, Lark estava se candidatando à Torre dos Magos. Em vez dos testes práticos que avaliavam as habilidades de guardião, ele era do tipo que se concentrava mais em provas escritas. E você, Corin? Eu? Bem, acho que sou parecido com o Jaiger quando se trata de testes. Quat? Certo. Estou te dizendo, as provas servem para avaliar o que já sabemos. Não precisa estudar para elas. Você diz isso, mas vocês dois foram pisoteados no teste anterior, não é? Se você trouxer isso à tona, acho que não tenho nada a dizer em troca. Confiei demais nas minhas memórias da edição anterior quando fiz a última prova e fui péssimo. Foi só graças à nota máxima e alguns pontos extras no teste prático contra Luniarden que consegui um desempenho entre médio e alto. 60 em 400, ou algo assim. Os testes práticos eram definitivamente muito importantes. Eu estava me perguntando quem seria o instrutor do teste prático para esta prova quando Alicia falou comigo depois de arrumar a mochila. Senhor Corin. Ah, oi. Você está linda com esse casaco. Ui,
né? Eu me decidi e fui em frente. Afinal, é inverno. Alicia estava usando seu uniforme marcial com um casaco por cima e, honestamente, parecia bem irado. Vou pegar umas sobremesas. Você gostaria de vir comigo? É um lugar novo, mas é um pouco estranho ir lá sozinha. Você está acreditando? Você quer que eu faça isso? Não, não se preocupe. Eu compro. Embora tenha sido muito repentino, não havia nada programado para hoje, então decidi que jantar no centro da cidade não seria uma má opção. Aproveitando, também poderia conferir como o hotel estava se saindo no leilão. Corin, opa! Posso ir com você? Foi quando Han, em seu modo Han, expressou sua vontade de entrar no grupo com um sorriso no rosto. Quanto mais, melhor. Parecia que Alicia não era contra e disse isso sem levantar nenhuma objeção. Jaeger e Lark, que estavam conversando sobre férias e provas finais, de repente começaram a me encarar com os olhos semicerrados. Eles eram meus amigos, mas às vezes eu tinha a sensação de que seus olhos eram um pouco frios demais. Eu sei que isso não é algo tão legal de se fazer, mas isso está ficando meio chato. Os dois chegaram a um entendimento mútuo sem nem dizer nada e levantaram as mãos ao mesmo tempo. Nós também queremos ir. Nós podemos pagar por nós mesmos. Eu já disse que a culpa é minha. Depois de Ohan veio Jaeger e Lark, mas isso não foi nem o fim. Corin, tio. Já terminou a aula? Outra celebridade entrou na sala de aula. Maria chegou logo depois da aula e se aproximou de nós acenando com a mão. Ela aparecia com muita frequência em nossas aulas ultimamente, então os outros calouros não pareciam pensar muito nisso. Senhor Mari. Vamos ao centro da cidade, a uma loja de sobremesas chamada. Como era mesmo o nome? Belziana? Algo assim. Só vi o folheto hoje de manhã também. Sim. De qualquer forma, estamos indo para lá. Você gostaria de vir conosco? Claro. O Dogo também gosta de bolos. Agora eram 6 pessoas, incluindo Mari. Tudo estava bem, pois não havia nada de ruim em ter mais pessoas. Estou com muita inveja, cara. Cara, larga. Merda, larga. Calma, amigo. Você sabe que vai acabar sendo arrasado de qualquer jeito. Às vezes, há momentos em que nós, homens, simplesmente temos que entrar em ação, mesmo sabendo que vamos perder. Meus colegas que estavam olhando para o nosso grupo, mais parecido comigo, tinham carrancas profundas no rosto. Eu sei, pessoal. Eu sei. Embora tivéssemos saído para comer a sobremesa, o inverno estava chegando, então tivemos que procurar equipamentos de inverno também, porque a estrada de volta para casa sem casacos e roupas de inverno seria um inferno. Naturalmente, nosso grupo também foi às compras junto. Corin, opa. Corin, opa. Ao ouvir a palavra opa, que soava encantadora não importava quantas vezes eu a ouvisse, tive que forçar meus lábios a ficarem para baixo. O que é? Tenho uma pergunta. Cavaleiros e magos usam Aurimana para proteger seus corpos o tempo todo, certo? Sim. Então por que você precisa usar equipamento de inverno? Tipo, eu não estou sentindo frio. O Ahan, que usava roupas de freira da Nova Fé, provavelmente também não poderia esperar muita proteção contra o frio de suas roupas, porque as laterais de suas roupas estavam abertas para a entrada de ar. É preciso aura e mana para bloquear o calor e o frio, e esses também são consumidos. Em pleno inverno, a taxa de consumo dispararia. Entendo. Tem muitos casacos diferentes, né? Geralmente usamos peles e couros de bestas demoníacas. As mais baratas e econômicas são as de cães, mas eu realmente não as recomendo porque elas cheiram mal. Eu recomendaria estas aqui. What? Você é tão entendido, opa. Ela sorriu e reagiu a cada frase minha, e fez com que fosse extremamente divertido explicar as coisas para ela. Enquanto isso, Maria encarava com um olhar estranho de lado. Jaeger e Lark também acrescentaram algumas frases. É mesmo, Wahan. Você comprou um chapéu. Essa é uma nova ferramenta de visão noturna que a Torre dos Magos lançou no mercado. Vai ser uma boa compra. Certo. Senhor Inspeter. Senhor Bugman. Ela parecia um pouco fria quando falava com os dois, mas talvez fosse só eu. Nome. Quando fomos à loja de sobremesas, Alicia finalmente recuperou a consciência enquanto se concentrava na sobremesa. Ela provavelmente era a pessoa que vivia uma vida mais próxima da de seus pares da idade dela. Esta mousse de chocolate é extraordinária. Você nunca experimentou isso no leste. Afinal, no campo.
Não havia lojas de sobremesas na nossa cidade, então tivemos que fazê-las na nossa cozinha. Quão rural era! Eu já tinha ido para o leste algumas vezes em diversas missões, mas a casa Dance não tinha relação com o cenário principal, então eu não estava muito familiarizado com eles. Corim. Experimente. Opa, experimenta isso. Parece que colocaram mel numa camada fina de farinha e cozinhou. Ah, isso é um crepe. Parece uma omelete enrolada, certo? Sim, sim. Peguei um pedaço do bolo recomendado por Ohan. Depois de comê-lo, virei-me para o lado e perguntei: Senhor Mari, você ia dizer alguma coisa? Nada. Ela respondeu enquanto mexia no bolo de morango à sua frente. Foi então que o Erhan se levantou da cadeira com um sorriso e estendeu a mão para Mari, comigo no centro. Ni. Posso experimentar esse bolo de morango? O Erhan então abaixou a cabeça e sua nuca quase roçou meu nariz. Uma agradável fragrância de lilás penetrou em meu nariz. Parecia que ela estava usando perfume. Um. Com um empurrão, o Erhan pegou um pedacinho do bolo com o garfo, tão pequeno quanto um grão de arroz. Haveria algum sentido em comer só aquilo? Ei! Enquanto o Erhan voltava, ela olhou para mim e deu um sorriso brilhante. Depois de algum tempo, uma linda variedade de sobremesas foi trazida para nossa mesa em um carrinho de 3 andares. Hã? Quem pediu um bolo de menta com chocolate? Meu. Ah, Senhor Mari. Aqui está. Mari pegou o bolo de menta com chocolate da bandeja antes de colocá-lo na minha frente. Corim. Você gosta de chocolate com menta, né? Claro. Chocolate com menta. Era o melhor. Era uma pena que houvesse forças malignas que difamassem algo tão saboroso e o chamassem de sabor de pasta de dente. Certa vez, fui a uma sorveteria com a Mari e mencionei que só comia sorvete de menta com chocolate há mais de 20 anos. Parecia que ela ainda se lembrava disso. Todos me olharam depois que Mari disse isso, mas ela continuou colocando um macarrão sabor menta e chocolate na minha frente. Ela me conhecia muito bem. HMM. Corim opa gosta de chocolate com menta, hein? Sim, eu gosto. E você, Waham? Quer experimentar? Depende muito da sua preferência, mas tem muita gente que adora. Eu quero tentar. Apesar de dizer isso, Waham permaneceu imóvel, olhando fixamente nos meus olhos. Sem sequer tocar no garfo, ela me encarou com um sorriso largo no rosto. Ela estava me pedindo para alimentá-la. Não me senti bem em deixá-la em paz, então cortei um pedaço do bolo de menta com chocolate enquanto o Erhan soltava um ar enquanto abria adoravelmente os lábios pequenos. Bem quando eu estava prestes a mover o garfo, um macarrão de menta com chocolate entrou em sua boca. O Erhan, que esperava meu bolo de menta com chocolate de olhos fechados, abriu os olhos imediatamente. Quem enfiou o macarrão na boca dela foi ninguém menos que Mari. Este também tem sabor de menta e chocolate. Sentindo o gosto do macarrão de menta e chocolate na boca, o Erhan retribuiu com um sorriso. É muito delicioso, irmã Mari. Certo? Quer mais? Irmão Erhan? Estou bem. Que pena. Você não gostou? Claro que não. Ambos estavam sorrindo. Mas seus olhos não. Aqueles sorrisos frios permaneceram em seus rostos por vários segundos até que eu levantei um bule de chá e enchi suas xícaras vazias. Naturalmente, os dois se viraram para mim. Parecia que seus copos estavam vazios. Obrigado, Corim. Muito obrigada, opa. De nada. Então percebi que Jaeger e Lark estavam me encarando com um olhar estranho, então eu brinquei com eles para mudar o humor. É bom senso encher isso sempre que possível, rapazes. Vocês não conhecem a etiqueta de um cavalheiro. Certo? Muito suave, eu vejo. Nasci e fui criado em uma sociedade confucionista, então arrumar talheres e encher copos com água fazia parte da minha vida cotidiana. De qualquer forma, embora todos nós tivéssemos ido juntos à loja de sobremesas, éramos 6, então era natural que todos conversassem sobre diferentes assuntos com as pessoas sentadas ao lado. Cara, olha meu braço. Puxando a manga, Jaeger se gabou de seus bíceps completos enquanto Lark exclamou em admiração após tocá-los. Isso é realmente impressionante. Afinal, eu sou um cavalheiro. Você também deveria se exercitar. Mas eu sou um mago. Resistência é a chave para tudo. Você não sabia? E, na verdade, acrescentou Lark. Eu também tenho bastante músculos, ok? Lark puxou as mangas do manto. Jaeger estava prestes a zombar ao ver aqueles músculos miseráveis.
Mas foi quando o Han de repente agarrou ao meu pulso. Nossa! Opa! Seu braço é tão duro. Suas palmas macias percorreram meu braço. Ah, que bom que você descobriu. Esse é o tipo de músculo que você ganha depois de treinar 8 horas por dia. Uap! Flexionei meus braços, permitindo que o Han tocasse os volumosos bíceps e tríceps. Uau, isso é incrível! É tão grande e resistente quanto um pedaço de rocha. Ao contrário de Ua, Han tinha reações excepcionais e era ótimo se exibir para ela. Cook. Eu tenho que admitir que o idiota do Ku tem músculos melhores. Talvez eu devesse malhar também. Os dois aceitaram a derrota. Deixando Jaeger de lado, Lark realmente precisava se exercitar. Ele nem conseguiria subir as escadas da Torre dos Magos naquele ritmo. Uau, tio! Seus músculos parecem um pedaço de rocha com aço implantado dentro. Como se estivesse profundamente intrigada, Han acariciou o meu braço, desde o pulso. Eu tinha certeza de que seria imediatamente criticada se fizéssemos queda de braço naquele momento, então foi meio estranho ouvir isso dela. Kun. Alguém deu uma tosse vazia do lado. Era a Mari. Han. Você não acha que está sendo muito imprópria como garota? E a Corin também parece preocupada. Ao ouvir isso, Han pareceu surpresa. Depois de soltar meu braço com cuidado, ela perguntou com uma expressão extremamente apologética no rosto. Sério? Foi irritante eu tocar em você. Opa. Não. Não. Na verdade. Graças a Deus. Fiquei preocupada que isso pudesse ter te deixado de mau humor. Ela começou a acariciar meu braço novamente com um leve sorriso nos lábios, mas, por algum motivo, parecia que ela estava olhando além do meu rosto. Você gosta de músculos? Sim. Eu amo eles. Estamos falando de músculos, certo? Eu podia sentir um olhar penetrante olhando para a parte de trás da minha cabeça. Pedimos a terceira sobremesa e um novo tipo de chá preto, mas o ar ao redor da mesa ainda estava muito pesado. Por quê? Alguém pode perguntar. Por que era tão pesado? Você tem uma plantação de batatas. Você também tem bolos de batata? Sim. Colocamos numa panela e assamos no forno. Ah, tio. Mas isso é um pouco diferente de bolos de verdade, não? Mas nós chamamos isso de bolo. Então é um bolo. Eu acho que sim, se você diz Zeca. Nesse ponto, até eu pude perceber que havia uma guerra de nervos acontecendo entre Mari e o Han, que tinha começado sabe-se lá desde quando. Deixam ir no banheiro rapidinho. Assim. Eu também. Ah, estou com dor de estômago. Quando comecei, Jaeger e Lark se levantaram despreocupadamente para me seguir até o banheiro. Lancei um olhar para Alicia, mas ela hesitou entre mim e o bolo novo e acabou perdendo a oportunidade de ouro. Depois de sair da mesa, paramos no corredor do prédio para conversar. Ah, tio. Eles brigaram ou algo assim? Eu juro, você é a pior pessoa que existe. Concordo. Sua interesseira de merda. O que há de errado com vocês agora? Ponto pesado. Alicia logo se arrependeu de não ter seguido os meninos. Ela, que estava muito focada no novo bolo, percebeu tardiamente que o ar havia mudado tremendamente. E entendo. Então sua casa fica no campo, com bastante ar fresco, hein? Bem diferente da nossa. Claro. Uma floresta com muita água e uma bela vista é muito melhor do que um lugar fedendo animais domésticos, certo? Eles estavam claramente conversando com um sorriso, mas seus olhos não estavam sorrindo. Ao contrário de Ua, você é muito fofo, não é, Han? Sério? O Opa também costuma me chamar de fofo. É mesmo? Ah, estou com tanta inveja. Ele só me diz que sou bonita e linda. Tio. Alguém. Por favor, me tire deste lugar. Ela não conseguia nem engolir o bolo, então, em vez disso, usou as mãos trêmulas para beber um pouco de chá. Mesmo depois de chegar tão longe, Alicia ainda não entendia por que os dois estavam tão nervosos, em uma guerra de nervos. Quantas vezes eles se apunhalaram com palavras. Sem demonstrar qualquer descontentamento no rosto, Mari inclinou o bule sobre a xícara. Rachadura. Uac. O jato de chá congelou em tempo real diante dos olhos de Alicia. Parecia uma cachoeira congelada. Aí, irmã. Não vai ficar gostoso se você beber tão gelado. O que você... Mari ficou surpresa ao ver que o chá havia congelado em suas mãos. Ah! Chega de bolo e chá. Alicia suava copiosamente enquanto batia no prato vazio.
Suas línguas e olhos eram afiados como lâminas por algum motivo desconhecido. Deixe-me ir ao banheiro também. Alicia, sente-se. Sente-se, Alicia. Sim, ok. Depois que Alicia se sentou novamente na cadeira, Mary e Johan se entreolharam por um longo tempo. Foi Johan quem quebrou o silêncio. Irmã, você não gosta de mim, né? Ah, então a espada de verdade nem estava lá ainda, né? HNN. Claro que não. Eu gosto de todos os amigos do Corin. Talvez você tenha entendido errado alguma coisa. Que ótimo. Achei que você me odiasse, irmã. Tão pesado. Na mente de Alicia, Johan e Mary eram como animais pequenos e inofensivos. Johan era um tipo indiferente, enquanto Mary era uma aluna do segundo ano gentil com todos. Elas eram como um gato altivo e um cachorro cheio de energia, respectivamente. Mas agora, parecia uma batalha entre uma pantera e um lobo. O que você acha, Alicia? Sim. Desculpe. Isso é sobre a desertificação do leste. Não. Porque não creio que se tornará um deserto completo até o dia da minha morte. Alicia. É-se sério. Já estive num lugar que já estava virando deserto, mas comparado a esse lugar, o leste não é tão quente. Alicia, por favor, concentre-se. Ah, tá bom. Que tal a gente ser legal sem brigar? Mas não estamos brigando. Acho que sim. Alicia. Sim. Claro. Claro que vocês não vão brigar. Eles sorriam enquanto se esfaqueavam com espadas invisíveis. O que estariam fazendo se não brigando? Palavras doces saíam de suas bocas, mas havia uma serpente esperando dentro de suas barrigas. Além disso, por que eu não gostaria da Johan? É tudo graças a você, de qualquer forma. O que você quer dizer? Você não se lembra do que aconteceu no campo de caça? Você me empurrou para trás, né? E eu não pude fazer nada porque estava limitado apenas a feitiços elementais. Johan não conseguiu entender o que ela estava tentando dizer, mas, mesmo assim, Mary continuou com um sorriso brilhante. Foi por isso que eu despertei como vampira, entende? Graças a isso, Corin veio me ajudar e nosso relacionamento se desenvolveu tanto graças a isso, então. Eu teria que te agradecer pelo que você fez. Uma rachadura apareceu no sorriso de Johan. Foi graças a você que nosso Corin também veio à minha casa e cumprimentou meus pais. Obrigada. Você não deveria me agradecer por isso. Isso está longe de ter seu casamento permitido, certo? Eu já tenho a permissão do chefe da família da nossa casa para me casar com Corin. Opa. Eca. TCH. Alicia tinha dificuldade para respirar direito. O que havia de errado com os dois? Por que não conseguiam ser gentis um com o outro? HMPH. Bem, irei para o sul novamente com Corin neste inverno. Tenho algumas fontes termais. Corin precisa descansar em uma boa fonte termal. Sério? Vou convidar o Corin Opa para a Capela Zeon. Lá, ele pode ser abençoado pela santa. Uma benção da santa vai ser muito melhor do que uma fonte termal fedorenta. O Sr. Corin disse que viria à minha casa. Os olhos deles se voltaram com um movimento assustador, enquanto Mary e Johan encaravam Alicia com um par de olhos brilhantes. Alicia. O que você disse? O Sr. Corin disse que tinha algo para fazer no leste. Ele disse que formaríamos um grupo. E assistiríamos ao eclipse solar juntos. Ele não disse nada a você? Diante dos olhos ardentes das duas pessoas que pareciam cachorros latindo para a árvore errada, Alicia queria desmaiar, se possível. Ikilei Player of the Academy capítulo 89, Arden, a renomada Casa da Esgrima. Nada de importante aconteceu depois do exame final até o início das férias. A única coisa relacionada ao cenário principal no segundo semestre do primeiro ano foi o festival e algumas pequenas missões do quadro de missões. Algumas dessas missões estavam relacionadas aos meus preceitos, então as concluí e me concentrei no treinamento. No final, não consegui reencenar a liberação da aura demoníaca e a espada demoníaca do Duque Sebancia, mas, quanto a isso, não havia escolha a não ser encontrar o velho do leste e pedir alguns conselhos. Toc toc. Sênior. Estou aqui. Mary tinha me pedido para ir ao quarto dela na véspera da cerimônia de encerramento do semestre, então fui bater na porta. Era logo depois do jantar, então não seria descortês da minha parte ir ao quarto dela. Entre. Abri a porta após receber sua permissão e entrei. A moça, vestida casualmente, me entregou uma pequena placa dourada com a gravura de uma flor de batata assim que entrei.
Este é o emblema da sua família, não é? Sim. Eu tinha visto o emblema da família do Naref várias vezes durante as férias de verão, então imediatamente reconheci o que era. Nós ainda somos um duque, então, enquanto você tiver esse conselho, você poderá pedir cooperação a quase qualquer um. Então esse é um item muito valioso. O emblema de um nobre era o símbolo da casa e do seu poder. Era praticamente uma licença que garantia que eu estava sob a proteção do ducado que reinava sobre o sul do país. Na última iteração, recebi um emblema da família real, então eu sabia o quão poderosos eles eram, mais do que qualquer outra pessoa. Elas não existiam no jogo, e os jogadores tinham que seguir o procedimento correto para cada missão. Se o NPC da missão dissesse, bom senhor, por favor, colhe algumas das plantas que estamos cultivando no nosso quintal, o jogador tinha que se agachar e colhê-las, independentemente de ser um herói ou não, mas, no mundo real, era possível usar poder e autoridade para dizer, cale a boca. Só me dê a informação que preciso. E pressioná-los. É aceitável dar algo tão precioso a alguém? Você não é ninguém, Corin. Ela disse enquanto colocava a prancha firmemente em minhas mãos. Corin, você é o benfeitor da nossa família. Você realmente precisa pensar bem em quem exatamente você salvou. Claro. Afinal, eu salvei a princesa imperial do Império da Batata, certo? Você está me provocando de novo. Pelo menos me trate como uma princesa, se vai ficar falando isso o tempo todo. Mari disse com um grande beicinho como se estivesse chateada, mas quando eu toquei em suas costas com um sorriso, ela rapidamente retornou à sua expressão original. Você vai logo depois da cerimônia de feriado amanhã, certo? Você também vai voltar para casa, né, Sênior? Como Mari era a filha mais velha da família do Nareve, ela tinha que voltar para casa e dar as caras em todos os feriados. Pelo que ouvi, parecia que havia um festival de inverno organizado pelos do Nareve, ao qual ela não podia faltar, como sucessora da casa. Eu vou atrás de você rapidinho. Vá me esperar lá. Claro, e obrigada pela ajuda. Como eu já disse, pode ter gente perigosa vindo aí também, então preciso muito da sua ajuda. Sim, sim. Com certeza irei te ajudar, Corin. Como Park Siu, o jogador, não estava aqui, as estrelas mais fortes do nosso grupo eram Mare e Wahan. Eu esperava que elas conseguissem chegar antes do eclipse solar. Não se machuque. Não se esqueça de pegar o saco de batatas que eu te dei. E não siga mulheres estranhas, mesmo que elas te atraiam com batatas. Eu sou uma criança. Seria apenas uma breve despedida durante as férias e, ainda assim, ela estava levando isso muito a sério. Então vou voltar para o meu quarto. Corin. Eu estava prestes a me virar e sair do quarto, mas foi quando ela segurou minhas mangas. Sua pele, tão branca quanto jade, estava rubra, algo com que nós dois estávamos acostumados. Antes de você ir, uma última vez. Não se contém e chupe o quanto quiser. Você teria que viver de bolsas de sangue por muito tempo. NN. Obrigada. No dia anterior à minha partida, saí do quarto de Mari pouco antes das datas mudarem. Voltando para o meu quarto, lavei-me e estava prestes a dormir. Toc toc. Quando eu estava prestes a dormir, alguém bateu na porta. Eu tinha acabado de entrar no quarto da Mari, então só podia ser uma pessoa, mas... Por quê? Chegando. Abri a porta e, como esperado, do lado de fora do quarto estava o Wahan de pijama. Era tarde da noite no dormitório especial. Mesmo que não houvesse nenhuma regra proibindo ir ao quarto de uma pessoa de gênero diferente à noite, ainda era senso comum, não é? Bem, acho que não havia nada que eu pudesse dizer como alguém que esteve no quarto de Mari por muito tempo. Antes que eu pudesse mandá-la entrar, o Wahan caminhou para frente com passos largos e fez algo estranho. De repente, ela se deitou na minha cama. Estou dormindo aqui. Como poderia uma senhora em idade de casar? O Oriente deveria ter uma doutrina confucionista. Um menino e uma menina não devem dormir no mesmo quarto depois de completar 7 anos. Você nunca ouviu falar disso? Não vai dormir? Você acha que eu faria isso? Por quê? O Wahan perguntou enquanto me olhava com os olhos piscando. Ela já estava debaixo do cobertor. Viu? A sociedade chegou a um consenso de que é um pouco estranho um homem e uma mulher adultos dormirem no mesmo quarto. Não sei. E já dormimos juntos antes. Olha só essa moça. Com licença. Os outros vão entender errado se ouvirem isso.
Passamos a noite juntos, mas foi em uma situação de emergência, em que tivemos que nos esconder da chuva. Não foi nada normal. Mas, de qualquer forma, ela se lembrava de ter passado a noite comigo e parecia incapaz de entender por que havia algo errado em fazer a mesma coisa novamente. Certo. Certo. Fiquei com um pouco de medo do que aconteceria se Lady Josephine descobrisse isso mais tarde, mas não havia nada que eu pudesse fazer quando ela quisesse dormir junto. Não teria problema, desde que não fôssemos pegos. Desde o festival, Ua também se tornou muito mais aberta, assim como Han. Não deveria ser ela quem tem uma mentalidade mais confucionista. Tirei meu vestido para dormir. Foi então. Bate. Um travesseiro voou em minha direção. Claro, era o único travesseiro que eu tinha na cama. Por quê? Você está tirando a roupa. Eu costumo tirar a roupa quando vou dormir. Kung. Ak. Uma explosão disforme de aura demoníaca atingiu meu peito. Essa garota. Ela aprendeu a disparar a aura à distância. Bem, considerando sua força, ela provavelmente poderia ter feito a mesma coisa se tivesse colocado um pouco mais de força em seu soco. Era uma brincadeira, mas eu não consigo dormir de camisola, né? Eu também estou de pijama. Vire-se e troque de roupa. Ok. Espero que. O que foi isso? Sou eu quem está mudando, então por que eu tenho que me virar? Não deveria ser ela quem está se virando. Virei-me para ele em busca de uma reclamação óbvia, mas fui recebido com outra bola de aura disforme. Minha culpa por ser fraco. Eu já estava de calças, então rapidamente peguei uma camiseta e a vesti. Vá para o lado, por favor. O que me deu sorte foi que era uma cama de casal. Quando eu estava na faculdade na Terra, todas as minhas camas eram de solteiro ou beliches, então eram minúsculas, mas agora eu não precisava me preocupar com isso. De qualquer forma, empurrei-a para o lado e deitei-me na cama. Mas, claro, só havia um travesseiro e um cobertor no meu quarto. Virando o corpo para mim, o Ahan olhou silenciosamente para o meu rosto. Um raio teimoso de luar atravessava as cortinas e seus olhos vermelhos brilhavam sob ele como rubis. O que está errado? Travesseiro. Ela devolveu o travesseiro que eu lhe dei depois de pegá-lo do chão. Este é o seu quarto. Eu não conseguia entender seus padrões de respeito. Está tudo bem, não se preocupe. Não preciso de travesseiro para dormir. Não. Este não é o meu quarto. Porque ela recusou minha oferta depois de reconhecer que aquele era meu quarto. Apenas use. Não. Tudo bem. Vou levar uma para o time então. Descansando a cabeça no travesseiro, estiquei meu braço direito. Vai ficar só um pouquinho dormente amanhã de manhã. Use isso como travesseiro. Ok, desta vez, o Ahan apoiou a cabeça no meu braço sem me recusar. É duro. Você não precisa usar se não quiser. Não é isso que eu quero dizer. Eu não tinha ideia do que fazer para agradá-la. Talvez eu precisasse comprar outro travesseiro ou algo assim. Espera, ela não podia simplesmente trazer um travesseiro do quarto dela. Você vai embora imediatamente amanhã? Sim. Eu estou indo para Zion. Eu sei. Você precisa conhecer a santa, certo? O Ahan também tinha algo para fazer. Em todos os feriados, ela tinha que retornar à grande capela de Zion, localizada a oeste, para encontrar a santa. Isso, em parte, reforçava a restrição imposta a ela, mas também servia como um teste minucioso de sua estabilidade mental. Bem, já que era aquela princesa, ela não faria nada de ruim para o Ahan. Lembrei-me deles sendo sequestrados sempre que eram descuidados demais, e me perguntei se ainda era a mesma coisa. A briga entre aqueles irmãos era um pouco extrema, afinal. Estarei esperando por vocês lá, e não se esqueçam de fazer suas refeições na hora certa e ouvir os mais velhos. Certo. Han. Pediu para você pensar nela mesmo quando estiver fora. Eu não teria outra escolha a não ser fazer isso. Han tinha a habilidade de fazer o coração de outras pessoas bater mais rápido de uma forma diferente de Wan. A Han não vai se despedir? Achei que ela fosse aparecer e dizer algumas coisas. Porque Han ficou acordado a manhã toda. Hoje era o último dia da prova final, então fazia sentido. O Han estava fazendo as provas, né? Isso não era cola? Eu estava me perguntando se estava tudo bem, mas foi então que ela virou a cabeça para mim, ainda apoiada no meu braço. Sua bochecha macia estava pressionada pelo meu pulso, fazendo-a parecer gordinha, mas fofa. Não se machuque. Oh, você está preocupado comigo? Ao ouvir minha pergunta brincalhona, ela me olhou com uma expressão triste. Desde o festival,
Ela estava muito preocupada com a possibilidade de eu me machucar. Parecia que me ver em frangalhos não era uma experiência muito boa. Meu coração dói quando vejo você ferido. Ela parecia estar se culpando pelo que aconteceu naquele dia. Por causa desse sentimento de culpa, ela estava muito preocupada comigo, apesar de estar com frio como sempre. Apesar de outros a chamarem de Jiangxi e besta demoníaca, ela ainda era uma garota muito gentil no coração e ver mudanças como essa me fez sentir orgulhoso por protegê-la. Você provavelmente continuará lutando, assim como fez por mim. Um senso de dever brilhou em seus olhos. Não tinha certeza se isso vinha do desejo de pagar a dívida ou de uma emoção diferente, mas eu vou te proteger. Então, por favor, não se machuque tanto. De qualquer forma, eu conseguia sentir sua sinceridade e isso era algo muito louvável. Então acariciei sua bochecha e lhe dei um sorriso. Obrigada. Graças a você, agora tenho a força para me esforçar mais. Espere por mim. Vou ser rápido. Tudo bem. Você será de grande ajuda quando vier. Depois disso, conversamos até altas horas da noite. Às vezes, ela até transmitia as palavras de Han. Fechando os olhos, sussurrei para o Han, que enterrou a cabeça no meu peito enquanto dormia, como um gatinho que encontrou um lugar quente para descansar no meio do inverno. Boa noite. O lado direito do meu corpo estava extremamente quente, a ponto de ficar até quente, mas, bem, era uma noite mais agradável do que o normal. O grupo que seguiu para o leste desta vez era composto por 3 pessoas. Primeiro fomos Alicia e eu. Alicia era a candidata sucessora da família Arden, a renomada casa da esgrima que comandava o leste até as fronteiras, então ela era essencial. Embora sua posição dentro da família não fosse muito estável, isso ainda significava que eu poderia contar com as forças de Arden quando a situação ficasse crítica. O outro membro do grupo era Yuel, que nos guiaria para a terra secreta dos druidas, Findias. Eu pedi a ela que procurasse Findias e os Kias nas últimas férias, e ela foi a única que pôde nos guiar para aquelas terras, pois era a única que tinha a bênção dos espíritos. Tínhamos que cruzar a fronteira e seria muito difícil sem a ajuda dela. Você chegou muito cedo, Sr. Corin. Tínhamos prometido nos encontrar no Cais dos Dragões depois de cada um para cuidar do que tínhamos que fazer. Eu fui o primeiro a chegar, seguido por Alicia. A senhora El ainda não chegou? Ela disse que vai passar na biblioteca. Não deve demorar muito, então acho que podemos esperar em um café. Ok, tio. Indo para um dos cafés próximos, subimos até o terraço no segundo andar, que tinha uma vista brilhante da vila, para tomar uma xícara de café. Aqui está, Sr. Corin. É o jornal de hoje. Ah, obrigado. Comecei a ler o jornal, procurando por algo digno de nota. 1. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o artigo principal e uma manchete enorme na primeira página do jornal. Alicia. Não é você? Hã? Alicia, que estava mastigando um bolo depois de me entregar o jornal, levantou a cabeça e perguntou resmungando. Qual deles? Estou aqui. Imperador da Espada Garrand. Deixando o 5º Esquadrão da Espada para sua neta. Uma competição acirrada entre os candidatos sucessores da família Arden. É a primeira vez que ouço isso. Já estava praticamente definido. Depois do desafio da espada com a Lunia, a posição de Alicia na casa ficou mais firme do que nunca. Para os Arden, força era a justiça. Como aquela que realizou a maior habilidade de sua busca de vida, separação de domínio, Alicia não pôde evitar se tornar uma poderosa candidata à sucessora. Acho que você não será mais tratado como ninguém. Eu acho que sim. Como se não estivesse feliz com isso, Alicia cortou o bolo com uma expressão amarga no rosto. Yuel chegou bem quando eu já tinha terminado de ler o jornal. Chamamos ela o mais alto que pudemos do terraço, e logo ela subiu as escadas até nossa mesa. Você quer alguma bebida? Perguntei a ela. Água está bom. Com licença. Pode nos trazer um frappuccino de chá verde, por favor? Bem, eu também posso ficar com isso. Depois de uma breve pausa para o chá da manhã, perguntei aos dois, só por precaução, antes de partir. Vocês todos trouxeram seus equipamentos e pertences resistentes ao frio? É. Olha. Tenho um casaco aqui com comida e uma sacola com um monte de roupas. Alicia carregava uma bolsa abarrotada como uma personagem aventureira de desenho animado. E você, Yuel? Parece que não tem muita coisa com você. Afinal, a natureza já é como um escudo para mim. Gente. Vocês estão se exibindo demais como novatos. Desculpe.
O que você quer dizer com isso? Vamos embarcar numa Wyvern e seguir direto para o leste. Você sabe o que isso significa? Eles realmente pareciam desorientados, mas isso era compreensível, pois esse era um dos erros comuns de novatos. Você acha que consegue cavalgar uma serpente Wyvern 1 quilômetro acima do solo com apenas um casaco e os olhos nus? Ah, eu vejo. Em altitudes mais elevadas, o frio era intenso e a rajada violenta tornava impossível abrir os olhos. Independentemente da estação, era necessário usar roupas e óculos de proteção resistentes ao frio. Aqui seria 1,5 vezes mais caro do que na cidade, mas eles vendem aqui, então corra e compre. Sim, senhor. Certo. Espero que aceitem ginsengs em troca. Yuel, me dá esse ginseng e compra com o dinheiro da Alicia. Nem pense em doar algo tão precioso. Depois de confiscar o ginseng de Yuel, enviei os dois para uma loja que vendia equipamentos de voo. A jornada para o leste não foi tão ruim. Atravessar as estradas não pavimentadas do leste teria sido uma tarefa bastante árdua, mas terminou num piscar de olhos, graças a uma fera voadora. Às vezes, cruzávamos com carteiros que enviavam correspondências e com os militares reais que patrulhavam o ar, mas eles iam embora imediatamente depois de ver o quadro dourado que recebi de Mari. Graças ao conselho, podíamos até passar a noite de graça em docas que eram reservadas apenas para militares e carteiros. Assim, chegamos em Taclacan do Leste em apenas uma semana. Sr. Corien. Lá aei. Como estávamos em um dragão, era difícil nos comunicarmos por meio de palavras. Cavaleiros de dragão com treinamento adequado se comunicavam por gestos e sinais, mas, infelizmente, eu era o único ali que sabia como usá-los. Mas olhando para onde Alice estava apontando, eu podia dizer que algo estava acontecendo ali. No campo havia bestas demoníacas furiosas. Olifantes, pareciam elefantes, mas eram tão enormes que compará-los a elefantes não parecia muito razoável. Eram bestas demoníacas de grau 1, com mais de 20 metros de altura e maiores que a maioria dos edifícios. Aquelas bestas demoníacas estão indo em direção à vila por onde acabamos de passar. Nesse ritmo, a vila ficará devastada. 2 olifantes. Eram monstros imparáveis sem guardiões ou militares. Uma vila seria reduzida a escombros em menos de 5 minutos. Vamos detê-los aqui. Yuel, crie raízes na frente deles. Sejam trepadeiras ou espinhos, apenas certifique-se de desacelerá-los. Certo. Por favor, chegue mais perto do chão. Desci com o dragão e me aproximei dos olifantes. O plano era mergulhar como um bombardeiro e derrubar Alicia. Alicia, você consegue? Eu vou tentar. Quando estávamos a cerca de 100 metros do chão, a luz começou a sair do cajado de carvalho de Yuel. Ao mesmo tempo, videiras emergiram da terra e se enrolaram nos 2 olifantes. Os monstros pareceram confusos com o surgimento repentino de trepadeiras que pararam seus pés, mas sua confusão não durou muito. Kajik, Kaduduk. Depois de se libertarem facilmente das videiras, eles retomaram a marcha. Eles são muito pesados. Concentre-se em parar o que está na frente. Ok. Yuel mais uma vez usou sua magia como bênção para os espíritos, e todos os organismos da terra responderam ao seu pedido. As videiras alçaram voo novamente e, desta vez, se fixaram em um dos 2 olifantes. Agora, pule. Com a espada matadora de demônios na mão, Alicia pulou do dragão, mas o olifante também anotou. Quagak. A espada foi detida pelo marfim do olifante. Alicia não esperava que a fera levantasse a cabeça para impedir seu ataque e foi pega de surpresa. Isso foi bloqueado. O olifante rugidor começou a marchar em direção a Alicia assim que ela pousou no chão. Deslizando sob sua barriga, Alicia cortou os tornozelos grossos do monstro. São muito grossos. Concentre-se em mantê-lo ocupado. Monstros grandes como este acabarão sucumbindo sem a proteção de monstros menores. Não é que Alicia não tivesse forças para derrotá-lo, então os monstros estavam fadados a sucumbir com o tempo. O problema era que eram 2. Beep. Foi então. Um apito alto ecoou à distância, acompanhado pelo aparecimento de um grupo de cavaleiros. O grupo de cavalaria com armadura leve, que somava no mínimo 30 homens, avançou pelo campo. Clique-claque, clique-claque. O som de animais de 4 patas esmagando a grama foi multiplicado por 30 e encheu a vasta pradaria com um ritmo harmonioso. Marchar contra um elefante enorme com cavalos parecia imprudente à primeira vista,
Mas eles também não eram humanos normais. Pouco antes de se aproximarem do olifante, a cavalaria se dispersou. Quando o enorme monstro perdeu o controle e ficou confuso sobre para onde olhar, um dos cavaleiros marchou sob o olifante e desembainhou a espada. Pac! Pac! O primeiro cavaleiro cortou os tornozelos, seguido por outro cavaleiro atacando exatamente os mesmos lugares. Cada um dos seus golpes era fraco e parecia inútil, mas quando dezenas de pessoas golpeavam a mesma parte repetidamente, até as pernas grossas do olifante tinham que jorrar sangue. Eles eram muito experientes. Especializaram-se em caçar bestas demoníacas e eram mestres em batalhas em grupo. O olifante caiu depois de ter todas as 4 pernas cortadas pelos ataques experientes deles, e depois disso houve um massacre unilateral. Caçadores de demônios de Arden, hein? Certo, eles eram os espadachins de Arden, a família da arte da espada. Eram nobres guerreiros que protegiam essas terras distantes e as fronteiras de feras demoníacas. Uac! Senhor Corin. Foi então que o olifante que Alicia estava mantendo sob controle começou a marchar em nossa direção. Parecia que ele decidiu ignorar Alicia para ajudar seu amigo monstro. Peguei minha lança para matar o monstro que avançava, mas... deixe-me usar isso como ponto de apoio. Ati! Tchak! Yuel gritou quando alguém pousou repentinamente sobre o dragão, mas mesmo este último serviu apenas como apoio para os pés. O espadachim atacou o olifante após se livrar do dragão. A espada perfurou a testa do olifante como um raio. Apesar de ser mais resistente que aço, o crânio do olifante era como tofu diante da espada do espadachim. Hã? Unye. Luni Arden. A mestre da espada dos tempos contemporâneos. Ela, que também era a irmã mais velha de Alicia, filha de outra mãe, olhou para Alicia enquanto estava em cima do elefante morto. Continua patético como sempre. Você não consegue nem matar um porco gordo desse jeito. Desculpe. Ela olhou para Alicia como se ela fosse patética. Depois de um tempo, enfiou a mão no bolso e pegou algo. Peguei-o. Tocar. Ela o agitou com os dedos. Depois de pegá-lo, Alicia coçou a cabeça com as bochechas coradas. Obrigado. Tirando os olhos da irmã mais nova, que ela conhecia pela primeira vez em algum tempo, Lunia se virou para mim enquanto eu descia do dragão. Corin Luke. Faz tempo, senhorita Lunia. Ela caminhou até mim com passos largos antes de também atirar algo em mim. Esse tinha a embalagem exclusiva de uma abelha gordinha, era o doce de mel favorito de Alicia. Ouvi dizer que você foi promovido para o grau 1. Ah, sim, eu fiz. É um progresso magnífico. Continue assim. Obrigado. Sua atitude era seca como sempre. Esta senhora não parecia guardar rancor de mim, mesmo eu tendo interferido em sua sucessão ao planejar o desafio da espada. Bem, ela era uma pessoa legal, afinal. Eu tinha passado bastante tempo com ela na última iteração como camaradas, então já sabia que ela não era do tipo que guardava rancor. Afinal, só havia uma pessoa no mundo que poderia fazê-la guardar tanto rancor. Mais importante, Corin Luke. Sim. O que foi? Depois de ficar bem na minha frente, ela me examinou de cima a baixo antes de murmurar algo incompreensível como, nada mal. Há algo errado? Fiz uma pergunta óbvia, mas Lunia respondeu com uma atitude extremamente seca e profissional. Corin Luke. Que tal você se casar comigo? O que? Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos.